Aleluia, glória a Deus. Muito bom esse louvor. Por mim a gente ficava, né, gente? Num louvor tão gostoso, tanta presença de Deus. E no meio do louvor eu senti algo muito especial que eu quero compartilhar para você. Em alguns momentos na nossa vida a gente precisa se movimentar. Não tem a ver com a palavra de hoje, mas o Espírito Santo quer falar para algumas pessoas hoje aqui que você precisa se movimentar. Sabe, no começo dessa pandemia, quando a gente foi pego de surpresa com essa pandemia, a gente começou a fazer culto online. E de repente só tinha eu e Rose aqui, minha sogra, essa pessoa que de repente ela vem com as bandeiras dela aqui ó, no meio. E só tinha eu e ela na equipe de intercessão, todas as equipes e o pessoal do online. E em muitos momentos aqui do louvor, a gente pegava as bandeiras e a gente começava a dançar. E foi aí que nasceu o Ministério de Dança, tô brincando. Mas foi aí que a gente teve várias experiências se movimentando, dançando para o Senhor. Quantas coisas nós rompemos aqui. Eu e ela aqui, a gente tirava o sapato e ia embora para essa igreja, dançando. Por que a dança? Porque a gente entende que nós não somos só alma, a gente não é só espírito. A gente é espírito, que vivemos num corpo e temos uma alma. E às vezes o nosso corpo e a nossa alma precisa responder ao que Deus está falando conosco no nosso espírito. Então se movimente, sabe? Com o seu movimento declare a sua fé. Amém? Eu sei que algumas pessoas precisam ouvir isso essa noite. Saia do silêncio, em nome de Jesus. Nós aqui como autoridade espiritual, nós te liberamos, te damos permissão para você gritar, louvar, fazer o que tiver que fazer. Vamos lá. A gente acabou de chegar, né? Foi ontem? Ontem não, né? Ontem de ontem. De uma semana maravilhosa que nós tiramos para comemorar 15 anos de casamento. Fizemos uma live sexta-feira para contar o que a gente aprendeu nesses 15 anos. Foi bênção na nossa vida e espero que abençoe vocês também. Eu acredito que o casamento é algo tão sagrado, tão importante na nossa vida. Como a gente aprende um com o outro, como o Espírito Santo toca o outro para nos tocar, né? A gente colocou lá 15 pontos que a gente aprendeu nesses 15 anos. E lá onde a gente estava, aconteceu assim, um momento muito especial. A gente foi para o mesmo lugar, olha só que interessante, foi para o mesmo lugar que a gente havia ido a outubro do ano passado. Vocês lembram que eu contei isso aqui? Alguém lembra da experiência que eu tive no canal? Ninguém lembra? Do barquinho? Lembraram? Vou relembrar para quem esqueceu. Eu estava sentada em frente ao canal e de repente o Isaac estava deitado aqui no meu colo e passando um barco cheio, mais cheio, lotado de albatroz, e o barco chegava a estar pesado. E conforme o barco ia vindo, vinham albatroz atrás do barco. Lembram disso? E aí eu falei, Isaac, olha isso. E a gente começou a ver aquele barco se aproximando, passando por nós. E o Espírito Santo falando com a gente que quando a gente tiver vida dentro da gente, os albatroz vão vir para se alimentar também. E a gente estava passando um momento muito difícil na nossa vida, um momento de renascer, um momento de reconstruir, um momento de começar de novo. E o Espírito Santo trouxe esse poder que eu creio que Deus está querendo trazer para nós essa noite, que é o rema de Deus. Não é uma palavra só que você vai lá e lê, mas é uma experiência que você vive através da palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus, ela é vida. Amém? E adivinha o nome do barco? Vida. O nome do barco era Vida. Estava eu lá sentada no canal. Gente, eu já fui lá algumas outras vezes depois desse dia. E aí eu sentei no canal e falei, pai, o que o senhor tem para falar? Adivinha quem passou? O barquinho chamado Vida. Eu falei, Isaac, vem ver. E eu falei, corre, pega o celular pra gente conseguir tirar uma foto, pelo menos que ninguém vai acreditar. Um ano depois, passa o barquinho de novo com os albatroz, escrito Vida. Eu acredito que Deus está falando alguma coisa, amém? Eu acredito nas palavras que saem da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é vida. É vida.
e ela traz transformação. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento e nós vamos pedir ao Pai para que Ele fale conosco. Espírito Santo, obrigado porque você já está aqui, você vive em nós, mas nós acreditamos que onde estiver 2 ou mais reunidos em teu nome, você está presente, você se manifesta. E nós oramos agora para que haja um manifestar da presença nesse lugar. Pai, que haja um romper de mente, um romper de coração, para que a semente que você vai trazer como um bom Pai semeador, esbanjador de sementes essa noite. Esbanja sementes aqui. Abra sua mão agora no seu lugar. Sinta o Pai derramar sementes sobre a sua mão agora. Encha a sua mão de sementes. Sabe por quê? Porque o bom Pai, Ele é um bom semeador e Ele é esbanjador, Ele é generoso. Se você quer, agora alcance o que você precisa, em nome de Jesus. Sementes essa noite, palavras essa noite, palavras de vida, não de morte, mas palavras de vida. Não sei o que está morrendo na sua vida, mas hoje vai ressuscitar, em nome de Jesus. Eu declaro vida. Aleluia. Então, o tema da palavra não é vida, mas é vida também. Porque o tema da palavra é inabalável. Aonde que Deus vai nos levar hoje, amém? Eu quero que você abra comigo em Hebreus 12, 28. Aleluia, glória a Deus. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Repita comigo, reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia! O que é um governo de um rei inabalável? O que é um reino inabalável? O que significa essa palavra, inabalável? Inabalável é estar fortemente apoiado. É ser firme, é fixo. O significado real da palavra é profundamente enraizado. Se você acreditar no que Deus tem para você essa noite, você vai ser enraizado. Amém? Você vai receber esse governo sobre você, que é o governo do rei, que é o governo inabalável. E eu quero te dar uma boa notícia hoje. O reino e o rei são as mesmas coisas. Quem governa sobre o reino é o rei. Quem ordena sobre o reino é o rei. Quem governa é o rei. E ele governa sobre um reino inabalável. Se ele governa sobre um reino inabalável, ele é inabalável. Quem nele está também é inabalável. Se você quer ser inabalável, eu tenho algumas chaves para te dar essa noite. Amém? Vocês estão comigo? A pessoa e o reino são a mesma coisa. Como assim, Isa? São o mesmo, porque tudo se conecta. Tudo está. A Trindade é uma pessoa. Tudo vai se tornar um. Amém? Você pode estar no lugar mais lindo do mundo, mas sem ele não tem paz, justiça e alegria. Olha o que diz em Romanos 14, 17. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Aonde? Quem falou? Quem falou aí? Só ele que sabe? Fala, ele. No Espírito Santo. Eu vou ler de novo para você entender. O reino e o rei são as mesmas coisas, amém? É a mesma coisa. O reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É a mesma coisa. Se você tem o Espírito Santo, você tem um reino de justiça, paz e alegria. Você vive justiça, paz e alegria. O reino não é um lugar. Diga para a pessoa ao seu lado. O reino não é um lugar. Ele é uma pessoa. E essa pessoa se chama Espírito Santo. Nós viemos aqui essa noite para nos encontrar com o Espírito Santo. Aquele que governa sobre um reino inabalável.
Nós passamos esse ano por momentos muito difíceis. Eu não sei se você passou, eu passei. Eu acredito que Deus está falando essa noite sobre um governo que é inabalável. Não existe doença, não existe movimento no mundo que possa abalar um reino que não é um lugar, é uma pessoa. E essa pessoa habita dentro de você. Bate assim no seu peito. Essa pessoa habita dentro de mim. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro de mim. Se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro de você, você deve ser uma pessoa inabalável. O que é o contrário de inabalável? Oi? Abalável. Algo que pode ser quebrado. Algo que está sem raiz. Que qualquer vento leva. Seja inabalável. Ninguém vai te levar. Não é vento nenhum, nem água, nem tempestade vai te levar. Porque você vai estar enraizado no reino. O que é viver um reino inabalável no aqui e agora? Esse aí é o desafio de hoje. Como viver um reino? Como ser inabalável? Primeira chave que eu quero trazer para você está em João 15:4. Se você puder abrir na sua Bíblia. Eu acho que eu peguei a versão Almeida, que é uma versão abençoada. Vamos lá. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Qual é a primeira chave? Permanecer nele. Está enraizado nele. Não é nas circunstâncias, não é em um lugar. Você pode estar no paraíso sem ter Jesus. Eu poderia estar lá naquele canal lindo, maravilhoso, sem estar enraizado naquele que me levou para aquele lugar. Você pode estar passando qualquer luta, você pode estar passando qualquer circunstância nesse momento, mas se você estiver enraizado, nada vai te abalar. Se você estiver enraizado, você vai dar fruto mesmo na tempestade, mesmo passando inverno, porque a árvore boa aguenta o inverno e quando dá primavera ela floresce. Porque ela tem raiz, porque ela tem aonde se nutrir. Do que você tem se nutrido? Do que tem nutrido o seu espírito? Se nós somos espírito, e a gente já ouviu falar aqui que o reino não é o lugar, o reino é Espírito Santo. Você tem se nutrido dele? Ou você tem se nutrido de todo o resto? Quando você passa uma situação, é a primeira pessoa que você vai perguntar a ele? Oh, glória a Deus, aleluia. Deus está falando, hein, gente? Vai recebendo. Mateus 6 diz, para buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que são essas coisas? O que a gente tem procurado, o que tem nos tirado a paz, o que tem nos deixado ansioso. Nunca antes nós vimos tanta gente doente emocionalmente, tanta gente ansiosa, tanta gente com depressão. Tanta gente passando dificuldade, de desequilíbrio, desordem, porque estão ansiosos, estão preocupados. O que é ansiar? É se preocupar. Mas Isa, eu sou ser humano, você não se preocupa? Claro que eu me preocupo. Mas não me abalo, é diferente. Nós vamos ver por quê. Homens como Abraão, José, Moisés, Gideão, Davi, João... Vamos até Jesus. Viveram dias inabaláveis. Passaram dificuldades? Muitas. Passaram problemas? Muitos. Uns já foram até na cova, né?
Nós não estamos isentos de passar dificuldades. Vira para a pessoa do teu lado e fala assim: você não está isento de passar dificuldade. Mas se você tiver o Espírito Santo, você vai passar inabalável. Abra comigo em Hebreus 3:12. Diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O espírito de incredulidade nos afasta do descanso. Deus nos chama a se tornar inabalável. A gente vai ver em Hebreus o que diz, o que é descansar nele. Abra comigo em Hebreus 2. Gente, esqueci de falar, né? Nesse dia que eu estava lá no canal, além de passar o barquinho de vida, eu falei: Deus, tá bom, eu já entendi que é vida, mas fala outra coisa para mim também. E aí passou um barco escrito Hebreus. Eu falei: agora ficou ruim para mim, vou ter que ler o livro de Hebreus todinho. E aí eu comecei a ler o livro de Hebreus, e é desse livro que eu trouxe as chaves para nós essa noite, amém? 2:1 diz assim: é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não desviemos. Se a antiga mensagem entregue pelos anjos era válida, ninguém pode desprezá-la. Antes de tudo, ela foi entregue pelo Senhor em pessoa, depois cuidadosamente transmitida a nós pelos que dele as ouviram. Mais para baixo um pouquinho, capítulo 3, 15. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Diga para a pessoa do seu lado: você é participante de Cristo. Se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Diga para a pessoa do seu lado: não endureça seu coração. Ouça a voz do Espírito Santo essa noite. O Espírito Santo quer falar para você. Primeiro, descanse. O descanso é importante, mas não é um descanso só de dormir, entende? Não é um descanso só para você ir de um lugar bonito passear. Não é sobre isso, é o descanso da sua alma. Provérbios 3, como a Grazi falou aqui: confie no Senhor e não se estribe pelo seu conhecimento. Não deposite no seu conhecimento a confiança. Não deposite em si própria a confiança, mas confie nele. Primeiro você descansa. Primeiro é o descanso para que você se torne inabalável. Sem descanso, você se torna incrédulo. Como isso, Isa? Me explica isso. A gente acabou de ler em Hebreus 3:12, diz assim: vós, perverso coração de incredulidade, te afasta de Deus. O que te afasta de Deus? A incredulidade, porque você não tem descansado. O que é essa palavra descanso? Porque está aqui em Hebreus 3. Eu vou ter que resumir para vocês. Hebreus foi uma carta escrita para os judeus que estavam passando perseguição, a ponto deles desistirem de seguir o Messias e queriam voltar para a velha aliança. Então essa carta foi escrita para ensinar para eles quem era o verdadeiro Jesus. Aí fala do sacerdócio, fala do sacerdote levítico e vai falar de outras coisas, mas não é sobre isso, só isso que eu quero falar essa noite. Um dos pontos que ele fala é que o povo no deserto, por não ter descansado, o que é descansar? O que é essa palavra descansar? Por não ter acreditado na promessa,
então o povo desobedece. Quem não descansa não obedece. Quem não descansa se torna incrédulo. Porque o descansar é descansar de alma. Quando você entra em paz. Descanso é entrar em paz. O que é entrar em paz? Entrar no reino de justiça, paz e alegria é ter o Espírito Santo dentro de você. No momento em que você passar dificuldades, o Espírito Santo vai gerar fruto em você. Amém? Estão comigo? Estão me acompanhando, gente? A única coisa que pode te afastar é a incredulidade. Se você é incrédulo, você não pode acessar as promessas de Deus. Outra chave é a promessa. Deus não é homem. Quando Deus faz uma aliança, Ele cumpre. Diga para a pessoa do teu lado. Deus não é homem. Quando Ele faz uma aliança, Ele cumpre. Não endureça seu coração essa noite, amém? A promessa do descanso que o povo no deserto não pôde viver. Porque não descansaram, porque não acreditaram. Mas nós temos a oportunidade hoje de colocar a nossa fé no lugar certo. Amém? Hebreus 4:9 diz assim, de novo, gente, tão interessante que essa palavra, hoje se ouvides a sua voz, está nos 3 capítulos. Hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Diga para a pessoa ao teu lado, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Essa palavra no original significa catapausis. Puxa, o que é isso? É ação de estar tranquilo. Significa calmaria do vento. Se você está passando alguma tempestade, Deus tem catapauses para você. Deus tem descanso para você hoje. Catapauses. A calmaria do vento. Diga bem alto, um lugar de descanso. Bem-aventurança. Bem-aventurança celestial na qual Deus habita. Em Hebreus 4:9 está falando de um descanso a qual Deus habita. Deus pode habitar numa tempestade? Amém? Deus não é um lugar, Ele é uma pessoa. Aleluia, glória a Deus. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Vamos abrir em Hebreus. Vamos de novo, gente. Hebreus 3:12. Se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Tem alguém ouvindo essa noite? Terceiro ponto, terceira chave que a gente tem aqui na palavra. A palavra de Deus é viva, em Hebreus 4 diz. E eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e a patente dos seus olhos, daquele que temos que prestar contas. Primeiro você descansa, depois você confia e você vive na exposição da palavra. Quando a palavra diz cortante, você entende o que é cortar? Você corta para ver o que está ali. Deus não faz isso para castigar. Deus não vai te cortar porque Ele quer te futigar. Ele não quer te ferir. Diga para a pessoa do seu lado, Deus não fere. Ele quer te sarar. Porque tem coisas dentro de você
que só com a espada ele vai poder ver. Só com a espada você também vai poder ver. E a palavra de Deus está dizendo bem claro aqui, ela divide alma e espírito. O que significa juntas e medulas? O nosso corpo. A palavra de Deus, ela divide o que é corpo, o que é alma e o que é espírito. Se existe alguma coisa na sua vida que está oculta, ela vai ser liberada hoje, em nome de Jesus. A palavra de Deus tem o poder de expor, mas muitos não se aproximam, muitos não leem a palavra, porque eles têm medo da exposição. Deus não vai te expor, querido, para te envergonhar. Esse não é o papel de Deus. Ele vai te expor para te tratar. E aqui está falando, todas as coisas serão descobertas para a prestação de contas. Não é para mim que você vai prestar, mas é para Ele. A verdade da palavra quebra as mentiras do diabo. Então Deus expõe as mentiras do diabo, as mazelas que têm enraizado dentro de você e não têm permitido com que esse reino inabalável permaneça em você. Se você quer viver um reino inabalável, você precisa ser exposto à palavra de Deus. Em Tiago 1, quem pode ler, abrir para mim? Em Tiago 1, 19, 21, leia comigo. Saibeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir e tardio para falar. De novo, hein, gente, falando de ouvido. Escuta. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. O que é implantar? Se não é enraizar. Mais uma vez falando de raiz. A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Somente a palavra de Deus é poderosa para sarar e salvar a sua alma. Amém? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Aleluia. Pode chacoalhar seu irmão e falar assim, ó, tá ouvindo? Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei e a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Você é operoso praticante? Então, será bem-aventurado no que realizar. Muitas pessoas têm me procurado, às vezes, para resolver alguns problemas. E tem gente que me pede para eu orar, para ele ler a Bíblia. Aí eu pergunto, peraí, me explica. Eu tenho que orar para você ler a Bíblia? A gente não tem que ler só a Bíblia, a gente precisa praticá-la. Se você não pratica a Bíblia, você não pode se chamar de cristão. Aí você só é um leitor da Bíblia, você só é um estudante. Mas nós fomos chamados para operar, ser praticantes da palavra de Deus. A palavra te expõe para cura, para tratamento. Uma das coisas que Isaac sempre fala, que o que salvou a gente ano passado e esse ano foram os devocionais. Por quê? Todo dia nós somos lavados com a palavra de Deus. A gente já acorda sendo lavado na palavra. A gente é alimentado. E não só se alimenta, a gente pratica a palavra. Não tem como viver a transformação e viver um reino inabalável com o Espírito Santo sem viver a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele vai te levar a viver a palavra de Deus. Se ele é uma pessoa, ele vai, e se você der lugar a ele, ele vai te orientar, porque a palavra de Deus diz que ele nos auxilia em todas as coisas.
Depois eu vou lançar um desafio para você. Não vou lançar agora o desafio, não. Mas eu quero que você comece a pensar sobre isso. Você tem deixado a pessoa do Espírito Santo falar na sua vida? Te guiar, te orientar, te tratar? Você tem deixado o fruto aparecer? Que tem algumas pessoas que têm estrangulado o fruto do Espírito. O fruto quer nascer, mas você estrangula. O fruto está aí, porque se você aceitou Jesus e se o Espírito Santo vive em você, ele vai enraizar, vai começar a crescer essa árvore. Mas se você também não cultivar essa árvore, ela vai morrer. Ou vai virar um bonsai. Alguém aqui já comeu um fruto de bonsai? Alguém? Conseguiu comer? Eu não. É linda a árvore. Quantos já viram um bonsai de perto? Eu já vi um bonsai de 120 anos, a coisa mais linda. Mas ela não nasceu para isso. Ela nasceu para ser grande, poderosa e dar fruto. Se achegue. Quarta chave para você, se achegue. Hebreus 4:16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. E achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Se você precisa de um socorro, aonde você vai buscar? Vai ligar para a emergência? Vai ligar para a Dona Rose. Mãe Rose é uma benção, né, na nossa vida, gente. Mas o Espírito Santo te convida hoje a viver uma vida de oração em busca da palavra, amém? Eu ouço o Pai enviar convites essa noite. Ouça a voz dele, como a gente já falou várias vezes aqui nessa palavra. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se achegue confiadamente. O que é se achegar confiadamente? Muitos têm medo de chegar, de se aproximar da presença. Deus não mata ninguém hoje, gente. Graças a Deus, hoje não. Ele quer se aproximar. Ele quer relacionamento. Ele quer intimidade. Jesus não morreu naquela cruz à toa. O pecado, ele nos afasta da graça. Nós nos afastamos de Deus, não Deus de nós. Por isso a palavra de Deus diz: acheguemo-nos, porque nós nos afastamos. Quando pecamos, damos um passo para trás. Mas é o momento de confiadamente dar um passo à frente, se apresentar diante de Deus, aquele que é todo misericordioso. E com o seu trono de graça tem poder de nos libertar, tem poder para nos sarar, tem poder para nos limpar de todo pecado, amém? Não há nada que Deus não possa fazer, não há pecado que não seja resolvido, porque Jesus já resolveu na cruz. A única coisa que é necessária hoje é que você se aproxime do trono da graça, é que você se arrependa. Se aproxime dele essa noite, não importa como você está, não importa como você esteve ontem. Se aproxime por meio da graça, se arrependa e receba do Espírito Santo a lavagem através do sangue de Jesus. Outra chave para você, que eu não sei mais o número que eu estava, acho que era 4, né? 5. Cresça. Fala para a pessoa do teu lado, cresça. Todo organismo nasce com o propósito de crescer. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de bonsai aqui nessa igreja. Quero ver árvores grandes, poderosas, que produzem frutos e sombra no meio da escuridão. Em nome de Jesus eu declaro: nada vai te prender, nada vai prender você de crescer. Em Hebreus 5:11 diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, com certeza. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Novamente, escuta. Pois com efeito, quando devias ser mestres,
atendendo ao tempo decorrido, ou seja, já tinha passado algum tempo desse povo aqui. Tendes novamente necessidade de alguém vos ensine de novo? Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. O que é a palavra da justiça? Quem sabe? Espírito Santo é a palavra da justiça. Porque é criança. Aquele que bebe leite é bebê. Mas eu não sei quem escreveu, não sei se foi Paulo, se foi Apolo, ninguém diz quem escreveu Hebreus, mas ele estava dizendo, já passou do tempo de beber leite. Quanto tempo vai só no leite? Está na hora de crescer. Experimentar a palavra da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática, lembra que a gente falou agora há pouco tempo? Praticar a palavra, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Qual a diferença de um bebê para o adulto? É a lógica. Não é só questão de crescer, mas é de entender o mundo, entender o que não pode, o que pode, entender, não ser mais inocente, tomar decisões certas, fazer escolhas que sejam dignas da liberdade que Cristo conquistou na cruz para você. Liberdade não é fazer o que quer. Diga para a pessoa do seu lado, liberdade não é fazer o que você quer. É fazer o que deve ser feito. É fazer o certo. Isso é liberdade. Se você faz o que você quer, você ainda é escravo dos seus desejos. Tudo que Jesus fez é esperado de nós fazermos. E aí, Isa? Eu tenho certeza que Jesus não morreu na cruz para a gente sentar aqui essa hora da noite e depois ir embora e nada acontecer. Você tem certeza disso? Eu imagino que Jesus não tenha morrido para tantas pessoas não viverem uma vida diferente. Não viverem uma vida com propósito, com sentido. Deus te fez perfeito, Deus te deu um propósito, Deus te deu sentido, Deus te deu qualidades específicas. Você é único com um propósito de fazer diferença nesse mundo. De ser Jesus, de ir além. Muitos querem negar a si mesmo, mas sem antes conhecer o Espírito Santo. Você precisa entender que a vida com Jesus é muito mais do que só vir aqui no domingo. Diga para a pessoa do seu lado, você não é mais espectador. Chega de crente consumidor. Está na hora de multiplicar. Está na hora de crescer, amadurecer, começar a comer carne, picanha. A gente aconteceu uma coisa lá na nossa viagem. A gente queria muito sair no dia do nosso casamento, que foi quinta-feira, dia que a gente ia comemorar o aniversário. A gente queria ir num restaurante. Então nós colocamos para Deus, né? Deus aí, tá aí. E muito doido que a primeira mensagem que nós recebemos pela manhã foi a mensagem de uma pessoa falando que tinha enviado um depósito para a gente jantar. Olha que bênção. Aí Isaac mandou uma mensagem pro restaurante. Ele tá me olhando aqui, não sei se é para contar ou não. Mandou uma mensagem pro restaurante perguntando se lá vendia picanha. Aí o restaurante respondeu: não, querida, a gente não vende picanha, a gente vende filé mignon. Aí eu, eita, que coisa boa, né, gente? Tá na hora de começar a melhorar, gente. Vamos começar a comer alimento sólido. Amém? O evangelho não é só para ser estudado.
é para ser praticado. Não é só estudar, querido. Você pode estudar e é bom estudar. É bom a gente ter base. Porque quando a gente precisa do Logos e do Rema, a gente tem base. Mas não adianta saber sem experimentar. Não adianta saber sem viver com o autor. Sem viver com o Espírito Santo que traz a revelação. Que sopra o Rema e muda. Palavras de Paulo. O evangelho não é só demonstração. Não é persuasão, é demonstração de poder. Se não demonstra poder, se não tem transformação, isso não é evangelho. Jesus não passou tudo o que ele podia para brincarmos de ser igreja. Bill Johnson, essa frase. A gente não está aqui brincando de ser igreja. João 14:12 diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim, você deveria de saber isso de cor, fará também as obras que eu faço. Quem está falando? Jesus está falando para quem? Se você crer, você fará também as obras que eu faço e outras maiores. Só que tem gente que só fica na esperança e na imaginação de fazer obras maiores, mas não começa a fazer as obras de Jesus. Se você quer ser colocado sobre muito, tem um princípio no reino muito importante. Seja fiel no pouco. Seja fiel pelo menos na leitura e na prática da palavra. Começa assim. Começa lendo e praticando a palavra. Já é um bom começo. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que a sombra de Pedro curava? E a sua não cura? Nem a minha, tá? Ainda não. Por quê? O que crescia em Pedro era tão maior do que ele que fazia sombra. Não era a sombra de Pedro que curava. Era a sombra daquele que estava enraizado nele. A sombra do Espírito Santo em Pedro curava. Eu quero te convidar essa noite a você viver uma vida onde o Espírito Santo dentro de você vai enraizar. E ele vai crescer a ponto de se tornar um carvalho tão grande que a sombra dele em você vai começar a curar as pessoas à sua volta. Você entende isso? Que só há uma pessoa que pode impedir o crescimento do Espírito Santo dentro de você. É você mesmo. Ele quer crescer. Ele quer dar fruto. A vestimenta de Paulo curava. E olha que mais doido, que quando pedem para ele a vestimenta dele, ou lenço, não me lembro. Era lenço. Era talvez o lenço que ele se enxugava quando ele trabalhava, né? Paulo trabalhava nas tendas. E aí o lenço dele cura. Eu tenho certeza que ao trabalhar nas tendas, Paulo também estava fazendo Jesus crescer, fazendo o Espírito Santo crescer, fazendo para a glória de Deus, como Isaac falou. Ali no trabalho dele, o suor dele era o Espírito Santo, se tornava gotas de poder. Abre comigo em Hebreus 11. Gente, o livro de Hebreus não vai dar para falar dele todo hoje, porque a gente já tem umas coisas aqui que só papai, hein? Ai, papai. Muito bom. Hebreus 11 diz assim. Mais uma chave para você, hein? O fato essencial da existência é que esta é a confiança em Deus. A fé é o alicerce. Diga bem alto. A fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Eu vou ler de novo, que eu adoro essa versão. O fato essencial da existência é a confiança em Deus. Esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida
digna de ser vivida. Mas uma chave para você essa noite: viva pela fé. Quem vive por fé, vive em obediência. Lembra que a gente falou no início sobre o descanso? Que o povo de Israel não descansou. Por isso, desobedeceram. Então, não viram e não participaram da promessa. Se você tem fé, você descansa. E você se torna inabalável. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-se acima da multidão. Ou seja, eram pessoas normais, que por causa da fé e da sua obediência, foram elevados. Você quer ser diferente? Comece a viver por fé. No versículo 3 diz assim: pela fé vemos o mundo trazido à existência, pela palavra de Deus. Como que a gente traz à existência as coisas? Pela palavra de Deus. Se você quer viver uma vida inabalável, comece a entender que a sua palavra tem poder. Porque a palavra que sai da sua boca é a palavra de Deus. Eu fui uma vez visitar uma pessoa que estava passando dificuldade. E ela disse que precisava, eu e Rose, a gente entra cada um. Precisava ungir lá que estava brabo o negócio. Aí vai eu e Rose. Aí chegamos lá, eu só estou aqui quietinho, ouvindo. Meu Espírito Santo, o que é para fazer aqui? Aí a pessoa fala 3 horas, gente. 3 horas falando. Amém. Glória a Deus, gente. Eu amo ouvir, tá? Não estou reclamando, não. Mas aí a gente fica assim atento, né? Espírito Santo, fala. E aí o Espírito Santo falou. E ela virou para mim e perguntou assim: mas eu oro, Isa, por que não acontece? Eu oro, mas por que esses demônios não vão embora? Eu oro, mas por que o negócio não vira? Aí eu virei para ela e falei assim: você ora, tá? Você ora? Tá, ora. Você lê a palavra? Lê a palavra. Aí eu falei: Espírito Santo, fala comigo. Eu tive uma impressão de ver ela passando pela casa, passeando pela casa, declarando palavras de maldição. Epa, não estou entendendo. Ela está falando que ora, lê a palavra e diz palavra de maldição. Então o negócio vai para frente. Aí eu virei para ela e falei: olha, você me desculpa falar isso, mas eu tive a impressão de que você também fala palavras de maldição. Aí ela começou a chorar e falar: é verdade, eu sou muito negativa. Então ela orava, limpava a casa. Limpava a casa, que eu digo, limpava espiritualmente a casa. E logo depois, tacava tudo de novo ali dentro. Com a palavra. A palavra de Deus diz que a nossa palavra tem poder da vida e da morte. Se a sua palavra não for alinhada com a palavra de Deus, que traz a existência, não vai acontecer. É assim mesmo. Você diz uma coisa e faz outra. Não tem como. Não existe. Não existe firmeza nisso. Não existe... não tem como ser inabalável assim. Nós precisamos estar alinhados com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, amém? Pela palavra de Deus, o que foi criado, que podemos ver por meio do que não vemos. As coisas de Deus são doidas, né? Como que a gente vê algo que a gente não vê? Pegaram? Pegaram a chave, gente? Podemos ver o que não vemos. Que maluquice é essa, Isa? A fé nos dá... Aí vocês viram o óculos novo de Vitória? Aqui, olha lá, agora tá enxergando direitinho, gente. A fé é isso aqui, ó. Sem fé, você não enxerga nada, né, Vitória? Ela enxerga melhor do que eu sou míope, gente. Sem óculos fica difícil. Sem fé é impossível. Diga para a pessoa do seu lado: você quer ver? Coloca o óculos da fé. Vamos lá para o final. Versículo 13, Hebreus 11, 13. Cada uma dessas pessoas,
A gente vai falando dos heróis da fé, né? Vai falando a vida de cada um, que é a obediência, a fé. Cada uma dessas pessoas de fé morreu sem ver o cumprimento da promessa, mas ainda crendo. Por quê? Porque eles viam no reino do Espírito, eles não precisavam ver no reino natural. Amém? Tem coisas que você não vai precisar ver no reino natural. Tem coisas que você precisa discernir no governo do Espírito. Amém? Como conseguiram? Elas o viram e saudaram de longe. Sabe o que tem acontecido? Muito crente reclamão, ingrato. Não tem uma palavra positiva para falar. Sabe por quê? Não vive por fé. Esses caras aqui, eles viviam adorando, alegres, saudando de longe o que viria. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já está saudando o que vai vir? Eu quero ver você dando salto de alegria. Eu quero ver você fazer com que esse louvor seja o melhor louvor do mundo. Eu acredito numa igreja que entende porque foi comprada. Eu acredito numa igreja que vive não pela vista desse mundo, mas por fé. Eu acredito numa igreja que entende que nós não estamos debaixo de um governo abalável, mas do governo do rei, que é um reino inabalável. Se você vive debaixo de um governo inabalável, não tem como você viver uma vida de ingratidão. A sua vida vai gerar gratidão o tempo inteiro. Nada de palavras negativas, nada de resmungar, de reclamar. Isso não faz parte de quem vive pela fé. Porque viver pela fé não é viver pelo agora. É viver o que você está vendo. O que vem. Se você vive pelo que vem, não tem como reclamar. Quem vive assim sabe que está procurando o seu verdadeiro lar. Tem pessoas que esquecem que isso aqui vai acabar, ó. Bate seu corpo, ó. Isso aqui é finito. Você é espírito que veio de Deus. Salmo 139 diz que o seu espírito veio de Deus. E ele veio de Deus, ele vai voltar para Deus. E vai viver eternamente com ele. Nós estamos passando por essa terra. E tem pessoas que escolhem viver nessa terra a pior vida. Lembra que eu falei uma das chaves aqui? A palavra de Deus expõe seu corpo, sua alma, seu espírito. Você foi comprado pelo precioso preço, que é o sangue de Jesus, para que você tivesse plenitude no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Se você quer viver uma vida que não tem plenitude, a escolha é sua. Mas Jesus já pagou o preço. E não tem como você mudar isso. Hebreus 13:15. Se estivesse com saudade do antigo país, poderiam ter voltado quando quisessem. Tem alguém com saudade das cebolas do Egito? Eu não. Mas buscavam um país melhor do que o antigo. Buscavam um país celestial. Quem está buscando a cidade celeste? Aleluia, Jesus. Obrigado que tem um povo aqui que quer, Jesus. É fácil entender porque Deus é tão orgulhoso dessas pessoas e porque é uma cidade à espera delas. Já estou acabando, gente. Pode vir, Vitória. Pela fé, Abraão, na hora da prova, ofereceu Isaac de volta para Deus. O que você tem oferecido de volta para Deus? Agindo com fé, ele estava disposto a devolver o filho prometido, o seu único filho, assim como se havia mostrado feliz em recebê-lo. Entendeu? Ele se alegrou com a promessa nas mãos dele, mas ele se alegrou também quando Deus pediu. E isso depois de Deus ter dito a ele: seus descendentes virão de Isaac. Abraão raciocinou que Deus, se quisesse, poderia ressuscitar um morto. Queridos, uma coisa que eu aprendi com Isaac: se for de Deus, se morrer, ressuscita, mas não deixe de entregar.
Em certo sentido, foi o que aconteceu quando ele pôde retirar Isaac vivo do altar. Por um ato de fé, Isaac vislumbrou o futuro enquanto abençoava Jacó e Esaú. E aí vai por um ato de fé, 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 fé. E nós vamos lá em Hebreus 12, onde a gente termina começando o versículo que eu comecei a palavra. Hebreus 12, 28. Por favor, gente, se quiser pode ler o livro de Hebreus, vocês vão gostar muito. Por isso recebemos nós um reino inabalável. Vamos dizer isso? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Esse fogo, ele não vem para te consumir. Ele vem para consumir tudo que impede do Espírito Santo romper na sua vida.